Franqueados da Cacau Show, relatando casos de perseguição contra quem discorda do CEO e fundador da rede. Que esses franqueados chegam a dizer que o clima é de seita. Porque eles exigem também uma garantia fiduciária para te fornecer o chocolate, então você tem que dar uma garantia, seja um depósito, seja uma hipoteca de um bem, uma penhora de uma casa. Hoje, por exemplo, veio uma mensagem bem categórica, né, do CEO da marca falando que quem não está feliz sai. A gente perdeu esse dinheiro foi dissolvido, isso virou um tormento na vida da pessoa. Você imagina a pessoa perder a própria casa, Gabriela? Não ter onde morar? O que me chamou a atenção nessa reportagem dessa franqueada da Cacau Show, que veio agora a público numa reportagem da Metrópolis, falar que essa marca de chocolate está trabalhando como se fosse uma seita, foi um caso que eu passei parecido com isso. Ela começou, vocês vão ver aí, em 2019. Eu estive lá, perto de São Paulo, na fábrica deles, numa apresentação lá, numa pré-apresentação que você é obrigado a ir para conhecer a marca, o que eles oferecem e tudo mais. Naquele momento, eu tinha, a época era 2016 ou 2016, eu acho que ainda era. Eu tinha dinheiro para pagar a franquia à vista. Eu ia pagar tudo à vista, comprar o primeiro lote, tudo bonitinho. Se não me falha a memória, ia ficar em torno de R$200 mil. Mas chegou o momento lá da apresentação, mesmo eu pagando à vista tudo, sem dever nada, o primeiro lote, tudo bonitinho, eu teria que dar um imóvel como garantia. E ela relata isso. Aí eu fiquei, na hora me acendeu uma luzinha, isso não está certo. Porque a partir do momento que você oferece o seu imóvel como garantia para uma empresa dessa, ou seja, qualquer outra, o que acontece? Você cede, né, os direitos do seu bem. E a empresa, oferecer esta garantia para o empréstimo que a empresa vir a fazer numa instituição bancária. Você entendeu? É gravíssimo isso. E ela relata isso nesse caso que ela vai contar agora. Peço que vocês assistam até o final. Tem vários pontos interessantes. Quem mexe com esse tipo de franquia ou está interessado em abrir uma franquia desta, vale a pena prestar atenção no que ela tem para falar. Aquela época, alguma coisa me soprou ao ouvido, falou, Márcio, é furada, hein? Como se você paga um negócio totalmente à vista, você ainda tem que pegar e dar uma garantia para a empresa? Para você, para quê? Se eu estou pagando tudo à vista? É incoerente. Aí eu pulei fora e vocês vão ver que eu estava certo. Acompanhem aí o relato desta pessoa que eu acho que agora conseguiu se desvencilhar. Nós começamos, eu comecei na franquia em 2019, 6 meses antes da pandemia, e a gente estava com uma perspectiva muito boa até de retorno. Pensou, vamos diversificar os investimentos, a gente já é do ramo de comércio. Pensei que seria mais uma experiência. Então, a gente não era inexperiente no comércio, né? E quando começou, logo depois veio a pandemia e a gente passou por um cenário de exceção. Então, a gente não teve, eu e meu esposo, a gente não teve assim, a perspicácia de entender que algumas coisas já eram cultura e não, como eu posso dizer assim, uma exceção. Com o final do período de exceção da pandemia, que os problemas ficaram mais evidentes. E quanto mais eu questionava, eu falava, isso não está certo. Essa cobrança aqui, ela impacta na minha rentabilidade. E a rentabilidade prometida da marca é outra. E as contas não batiam, a gente abria chamados e às vezes ficava no ar, ficava sem resposta ou com respostas vazias. Foi quando eu comecei a ter problemas, comecei a receber assim, respostas cada vez mais ríspidas, ameaças de não renovação de contrato, o que culminou para tudo
e uma sequência de fatos que foi levando a loja à insolvência, inclusive, porque eles te dão uma perspectiva de ganho de margem bruta e você faz as contas dentro daquela margem bruta, né? E essa margem bruta não se mantém, porque ele te manda uma nota fiscal de produto, aí ele te manda uma nota fiscal de royalties, que não é de produto, é uma nota de serviço, que faz parte do produto, 50% do valor do produto. Depois ele te manda uma nota de mídia, que é das empresas da Cacau Show, referente ao produto, uma nota de marketing, referente ao produto, uma nota de publicidade, que é um pedacinho de cada produto ali, falando para você que não é produto, é publicidade e marketing. Então, virou assim que você percebe que o negócio não é sobre chocolate, é sobre vender serviços. E quando foi em 2024, logo depois da Páscoa, para mim foi a gota d'água e foi para muitos franqueados. E eles mandaram uma taxa, denominada taxa do cacau. Então, depois da venda da campanha, eles fizeram um boleto avulso, que no meu caso foi da ordem de R$ 40.000, que é praticamente mais que o lucro que eu teria. Colocaram lá esse boleto e falaram assim, ó, a commodity, a amêndoa do cacau, variou na bolsa lá em Nova York, e assim, a gente tem que refazer nossos custos aqui, só que a gente não pode passar isso para o cliente, né? Porque a gente já fez material de mídia, de marketing, então é o franqueado que vai pagar. E isso inviabilizou muitas lojas, Gabriela. E Naira, esse aviso foi sem qualquer. Essa cobrança foi sem qualquer aviso prévio. Essa cobrança, como todas as outras, ela vem como um comunicado na extranet. Então, você assinou uma COF, assinou um contrato, e no meio do jogo vem um comunicado na extranet, e quando você questiona, eles falam assim, tá lá na COF que todas as taxas que a gente criar, você vai pagar. E Naira, essa realidade é muito diferente do que é prometido, né? Nos eventos, nos encontros virtuais, em tudo que é dito, é tudo muito diferente, não é? Cara, que furada. Já pensou? Eles inventam lá uma taxa e você tem que pagar o negócio, cara? Pelo amor de Deus. Quando acontece problemas, não só de abastecimento, mas quando acontece qualquer outra coisa, eu moro numa cidade pequena, a culpa é sempre do franqueado, porque a marca é muito boa, então ninguém discute. E realmente, ninguém discute, porque é um poder econômico infinitamente maior do que uma franqueada do interior que tem uma loja só. Só que ninguém conta que toda a cadeia de exploração em volta disso traz prejuízo para muitos, para milhares de franqueados. Então, ao buscar ajuda, né? Oi, desculpa, Naira. Então, é isso, né? A conversa ficava muito nisso do esforço, da dedicação, da capacidade de qualquer um. E diante das dificuldades do dia a dia, a resposta era taxas e e-mails que não abriam, né, espaço para nenhum tipo de diálogo. Era mais ou menos isso? Era por aí? Sim, e é totalmente dissonante, porque quando você vai até lá nos treinamentos, quando você entra, é criada toda uma atmosfera de encantamento. É um som alto, é um corredor com 500 funcionários batendo palma, é uma escola de samba, e você entra naquilo e fala assim, nossa, que pessoal... Olha, eu não cheguei nesse momento aí. Esse momento que ela conta, que escola de samba, que os caras fazem fanfarra lá e tudo mais, bate palminha que ela vai falar aí na hora que você entra no corredor, isso daí é depois que você assina o contrato. Eu já parei já logo... eles têm lá um auditório, ó, que você senta, parece um cinema, o pessoal fica lá, faz os slides, apresenta, tudo bonitinho, né? E você vai tentando entender o que está sendo proposto. É muito importante quando você vai abrir uma franquia, você tem que estudar tudo, todos os pontos, né? E aí, já parei já logo no começo, quando os caras me pediram para eu, entendeu? Colocar um imóvel como garantia. Cara, não interessa se eu tenho 2, 3 ou 4, não. Eu tô pagando à vista, pra que eu vou colocar um negócio de garantia, cara?
Entendeu? Eu vou dar bala, eu vou colocar a bala na arma do cara para ele pegar e ir lá no banco e falar assim, ó, não, eu tenho aqui, é comum isso, eu acabei de falar, tenho aqui, ó, esse imóvel de um franqueado meu como garantia, me dá aqui um empréstimo no banco e eu coloco ele no... Cara, é fatal que acontecer isso. E é fatal quando você escutar uma proposta dessa, caia fora imediatamente, Motivada, entendeu? a gente chega novo num lugar e entende que aquilo é a cultura. E daí você começa a ver que os discursos não batem, assim, conforme você vai questionando o funcionário quase te pede desculpa, fala assim, eu não posso fazer nada, infelizmente é isso. E foi ficando doentio, porque mesmo com a minha experiência, eu falava, gente, a conta não fecha, eu não consigo fechar as contas dessa loja, eu trabalho no balcão, eu viro turno, o que está acontecendo? E eu adoeci mesmo, e foi quando eu tentei colocar a loja à venda que a coisa piorou. Piorou muito, porque quando você questiona, a retaliação vem, sabe, de uma forma muito ardilosa, eu diria, porque ela não vem diretamente. Ela vem assim, ó, imagina se eu não tivesse outros negócios, se eu tivesse só a loja da Cacau como fonte de renda única. Ia ser meu caso. Eles chegam para você num dia e falam assim, seu contrato não vai ser renovado. E aí? E você tem 1 milhão de cláusulas lá nessa COF que fala que você não pode abrir nada naquele lugar, mesmo se o prédio for seu, durante 5 anos, que você não pode falar nada. E tudo é proibido. Então, não pode se associar. Eu nunca vi isso, porque essa COF foi sendo alterada várias vezes. Por exemplo, eu fiquei 6 anos na rede, eu devo ter assinado umas 3, porque eles iam alterando a COF e obrigando os franqueados a assinarem novas versões de contrato. E, pois é, Naira, a gente, depois, né, da publicação da matéria, muita gente questiona assim, mas não é só sair? Eu queria te perguntar, é só sair? É fácil esse processo? Pois é, eu também achava que era fácil. Quando o meu gerente regional, quando eu questionei a taxa do cacau, que eu falei assim, eu não vou pagar, porque isso é tão absurdo, Gabriela, é como se eu comprasse um carro hoje, para entender a dinâmica. Você foi e comprou um carro hoje na concessionária, saiu com ele, te deram a nota fiscal. Mês que vem, alguém te manda uma carta e fala assim, olha, subiu muito o valor do aço, da borracha, então estou te mandando mais esse boleto aqui de 40 mil para você pagar. Olha o tamanho, não é absurdo? Exatamente. Eu tive até vergonha de explicar isso para algumas pessoas e a pessoa fala, não, isso está errado. Porque é meio inacreditável. Está no campo do inacreditável esse tipo de cobrança. Então, quando eu... Cara, essa mulher devia ter tirado o celular da mesa, olha isso. Visitou com o consultor e falou assim, seu contrato não será renovado. Não é meu, não. Eu falei, qual o motivo? Ele falou assim, você não é mais interessante para a empresa, para a franqueadora. Eu falei, tudo bem, meu contrato vence em outubro, quais as opções? Eu posso fechar a loja hoje? Não. Eu falei, eu não posso fechar a loja, não. Você vai pôr a sua loja em repasse para outro franqueado. Você não tem autorização da... Em suma, você é um escravo, cara. Você não pode contestar, não pode fechar a loja, não pode nada. E ó, tem uma coisa mais grave aí que ela vai falar, hein? O imóvel sendo dela onde está a loja. Por 5 anos, você não pode fazer nada no imóvel, cara. Que é isso? Meu, que barbaridade. Mas vai vendo, isso daí ainda ela vai falar. Escutem aí. Marca para fechar a loja. É aí que entra a algema, entendeu? Contratual. Porque daí eles te tiram daquela situação que você é dono, mas não é, e ao mesmo tempo você está ali de mãos atadas, tendo que manter uma loja. No meu caso, eu parei de receber produto, eu fiquei sem receber produto por 1 ano, pagando aluguel, funcionário, energia elétrica, e com a loja esvaziando, as pessoas na cidade comentando, falando, nossa, mas ela faliu, essa loja está falida, o que aconteceu? Falava, não, ela está em repasse. Só que esse repasse não finalizava, porque é tudo moroso, eles não têm interesse em repassar a sua loja. Eles só têm... E aí, cara, a sua loja tá lá, as moscas. Vem um interessado para repasse, você acha que o cara vai querer pegar? Interesse em receber a taxa de franquia do novo franqueado.
mas eles têm interesse em vender uma nova loja, porque eles vendem tudo. Tudo. E daí, Eu lembro. o móvel, quem faz é um homologado. Olha lá. E esse homologado paga um rebate para a franqueadora. Exato. Então, eles ganham em todos os lados e você fica amarrado. E você que tenta cumprir o contrato, fica completamente vendido. Eu estou há 1 ano, Gabriela, para resumir, eu estou há 1 ano tentando repassar essa loja. E semana passada eu tive que entrar com uma notificação e com uma tutela para que o pré-contrato que a própria Cacau Show fez entre nós, vendedores, eu e meu esposo, com os proponentes compradores, fosse realmente efetivado. Porque agora chegou num ponto, por conta do livro e da gente ter colocado isso na internet, até como forma de eu me curar, porque eu fiquei depressiva, sabe? Foi um processo muito duro, porque a gente começa, é um gaslighting corporativo, eles começam a falar que você que não deu conta, a culpa é sua, você errou, mas não te mostram onde você errou também. Cadê o É suporte? muito complicado. E quando eu Eles tentei falam que dão colocar suporte isso lá, cara. em perspectiva, eu falei, não, eu não errei. Por que o meu outro negócio dá certo O há gerente 10 anos e regional esse e tal. aqui, e também é comércio, não dá? Foi onde eu comecei a fazer as auditorias. E, Naira, você comentou aí de outra questão que é muito falada por franqueados, que é isso de receber pouco produto, ou de receber um produto que não sai muito, ou produto ali que não tem a ver com a clientela. Acontece mesmo? Olha lá. Acontece bastante, e principalmente com franqueados novos. Depois que a gente montou a associação em 2024, logo depois dessa cobrança da taxa do cacau, a Taxa do associação cacau. começou a receber diversos relatos, sabe, Gabriela, de franqueados assim, esmagados. A pessoa acabou de abrir a loja, está toda feliz, recebe produto com prazo de validade com menos de 30 dias, recebe 10 caixas do mesmo produto que é de baixo giro e não recebe aquele produto que é o mais desejado. E quem vai na Cara, nem o produto você escolhe. loja nunca pensa que é centralizado esse problema. Sempre pensa que o problema é daquela loja e personifica no franqueado ou no atendente o problema, entendeu? A gente tem essa dinâmica bem... e ela não é restrita a uma região, por exemplo. É uma empresa que atende o Brasil inteiro, então poderíamos falar assim, esse problema é pontual no norte ou no extremo sul? Não. Esse problema acontece até na Grande São Paulo, que está do lado da fábrica. E, Naira, para contar um pouquinho da sua história, né? Você vinha sofrendo com essa realidade, muito por conta das retaliações, criou um pseudônimo, né? Escreveu um livro sobre isso. Desde escreveu um agora, livro, hein? com a primeira matéria, desde que você cresceu o perfil, como é que tem sido a recepção, assim, de outros franqueados, de outros empresários? Como as pessoas têm reagido a tudo isso? Olha, tem bastante diversidade aí, né? Tem muitos franqueados que, a grande maioria, eu digo assim, eu fiz até uma média, né? Eu gosto muito de número, eu fiz uma média, uns 78% a 80% ali, eles se identificam, eles validam e eles falam, nossa, eu estou passando extremamente por essa situação, ou atravessei isso há pouco tempo, ou perdi tudo, ou perdi a saúde, perdi minha casa, porque eles exigem também uma garantia fiduciária para te fornecer o chocolate, então você tem que dar uma garantia, seja um depósito, seja uma hipoteca de um bem, uma penhora de uma casa, que é o meu caso, eu tenho um imóvel hipotecado lá, um imóvel de aluguel, que não é minha casa, justamente para ter esse limite de crédito. Então, são muitas amarras. E as pessoas ficam sempre assim, perguntando, como você fez para sair? Eu falo, gente, não saí ainda. Não consegui o meu distrato. Estou tentando fazer isso porque eles tentam te colocar todas essas taxas juntas. Então, tenho esses franqueados que estão sentindo e realmente a gente abriu uma tampa, assim, eu falei para o presidente da associação, falei, parece que a gente abriu uma porta que não para de
é uma micareta de ex-franqueado, porque ou franqueados também. E eles têm muito medo da retaliação, então poucos querem falar. Hoje, por exemplo, veio uma mensagem bem categórica, né, do CEO da marca falando que quem não está feliz sai. Ué, Eu queria sair, eu estou tentando sair faz um ano e não consigo, então alguma coisa aí também não está certa, né? Não é um abalo que você fala assim, perdeu só o dinheiro. Por exemplo, os 250 mil que eu investi era da faculdade da minha filha. Há 6 anos atrás, ela tinha 10 anos e eu e meu marido pensamos, vamos abrir um outro negócio, já que nós temos nossos negócios, vamos abrir um outro negócio e fazer aqui um investimento. dá uma pausinha aí e comenta no vídeo nesse momento. Será você que é um franqueado da Cacau Show, isso que ela está relatando é verdade? Não tenha medo não, confirma aí. É bom para a gente ajudar algum outro interessado que esteja na iminência de embarcar nesse barco aí, entendeu? A gente vê Cacau Show para todo lado, não é possível que só tenha lado ruim, entendeu? Então eu abro espaço aqui, comenta aí. Vê se você que é um franqueado, se você passou por isso, se é verdade tudo isso que acontece com o produto, você não pode escolher o que você quer vender, eles te empurram essa enxurrada de taxaiada aí, não é? Fala aí, comenta aí, interessante que vocês falem aí para A ajudar gente o pessoal rentabilize, pra que está querendo pagar embarcar os também, estudos né? das crianças. A gente perdeu esse dinheiro foi dissolvido. Ah, Nós vendemos mais 4 terrenos. Ele vendeu, porque eu não tinha. Ele vendeu mais 4 terrenos em 2023 para colocar, reinvestir, porque a loja entrou em insolvência por conta de campanha sem margem. ah. E a gente chega em 2025 vendendo a loja por R$207 mil. Puta que lá merda, hein? E praticamente Você viu aí, ela pagou 200, ela gastou 250, tá vendendo por 207. a gente vai receber aí R$80 mil de troco, porque Ó, são tantas taxas, tantas coisas, tantos boletos de mídia, de marketing, de publicidade, de taxa de rádio, o sistema deles, que é caríssimo, que é tudo da própria franqueadora. A gente não tem o mínimo para falar assim, olha, tem 2 opções. sabe a impressão que me dá essa franquia? Tudo é deles. O cara que monta o imóvel é deles. Ela vai falar daqui a pouco, o sistema de venda, fronte de caixa, é deles, você tem que pagar R$600 por mês, parece que ela vai falar aí já já. Você não escolhe o produto, você paga o que eles te empurram para pagar. Isso daí, assim, eu enxergando aqui, uma que ela, quem que assina um contrato deste, pelo amor de Deus? E outra, não parece aquele cara que é o fazendeiro e aí tem lá aquele o escravo, né? Não pode falar, sei lá se eu vou ter que cortar isso daí, né? O cara, o fazendeiro vai lá e fala assim, você tem que comprar na minha mercearia aqui dentro da fazenda. Aí tem lá um litro de leite que no mercado custa 5, um dele custa 20. Entendeu? Quer dizer, o cara nunca se liberta, né, da escravidão. Ele não consegue, ele não tem opção. É tudo você tem que fazer ali dentro. Eu tenho a impressão de que essa franqueadora é algo Uma de assim. 500, uma de 300. Não, é R$600 um sistema para uma loja, é Ó, esse aí. Tudo bem que seja, 600. mas tem que estar dentro de um plano de negócios que cabe. Então, quando a gente fala que as pessoas perderam e adoeceram, é porque não é só o dinheiro. É muito triste, né, É Naira? complicado, né? Ainda mais essa situação que você relatou, né? Que às vezes você busca ajuda, procura eles e a reação é sempre esse discurso, né? De dedicação, se dedicar, né? Aí fica mesmo uma situação que você não tem apoio, que a culpa, né? A responsabilidade acaba voltando para o franqueado. Então uma situação muito sem Complicado. caminho, né? Sem saída. Você fica sem saída, porque você busca ajuda e fala assim, tá bom, me mostra onde eu errei. Porque quando a gente fez esse aporte, foram R$480 mil numa campanha. Roca! Em 2020, na Páscoa de 2023. Até o Natal de 2024. Baralho. A gente busca o aporte, a gente aceitou tudo que a franqueadora falou. A gente comprou mercadoria sem parar, pagou os títulos, pagou royalties, pagou mídia,
marketing, contratou funcionário, abriu ponto extra, decorou a loja da Páscoa no Natal, no Dia das Mães, fez ação, tudo que foi proposto. Então eu queria que tivesse realmente essa contrapartida, porque a gente tinha negócios próprios que estão sobrevivendo até hoje, que inclusive pagaram as contas da minha loja. Não. E o negócio da Cacau Show, a gente comprou pensando que estava comprando um know-how, né? Comprando uma expertise, porque é isso que a gente compra numa franquia. A gente não está comprando felicidade, amor, discurso, alguém batendo música num tambor. Não é isso. A gente está comprando expertise. Verdade. Um know-how. Expertise, know-how, exatamente. E ele não vem quando dá tudo errado e você percebe que é cíclico, quando começam a vir relatos de outras décadas, tipo 2004, 2017, pessoas que passaram pelo mesmo processo. Depois de 5, 10 anos, a loja entra em insolvência e não tem o que fazer. E se você continuar vendendo suas coisas que você conquistou em outras épocas da sua vida, a cada 4, 5 anos isso se repete. Isso que é pior. Então, é algo que é uma conduta viciada e não é de hoje. Ô, Naira, queria muito te agradecer de novo pela coragem de vir aqui contar, né, expor seu nome, toda a sua história, vir contar aqui pra gente tudo o que aconteceu. Muito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Gabriela. Agradeço muito pelo espaço e os franqueados também que entraram em contato comigo hoje viram para te agradecer. É isso aí. Aí, você que é franqueado e que está em busca disso daí, ou que já está nesse meio, por favor, comenta aí, vamos ajudar quem está interessado em entrar nesse barco, entendeu? Que eu acho, aqui, ainda bem que uma voz me soprou ao ouvido aquela época em 2016, quando fiquei assombrado de ter que dar um imóvel como... penhorar o imóvel para dar como garantia, sendo que eu ia pagar tudo à vista. Cara, é isso aí. Eu espero que esse vídeo clareie aí, ajude alguém aí a tomar alguma decisão aí importantíssima para não cair numa furada igual essa pessoa relatou. Se você é também um franqueado, comenta aí, vamos ajudar quem está interessado em entrar nessa e evitar que alguém entre desavisado do que pode acontecer. Do mais, obrigado por assistir.